no capítulo de número 28, já na sua epígrafe, vem nos dizendo que é o capítulo que vai abordar acerca da ressurreição de Jesus. Aqui o evangelista ele vai enaltecer, através do registro bíblico e da inspiração divina, o momento áureo do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Mas há aqui, queridos, uma cena que se desenvolve e que é de grande valia para a nossa vida espiritual. Senhores, é domingo pela manhã e Maria Madalena, guarde bem esse nome, Maria Madalena, com uma comitiva de mulheres, entre elas Joana, entre elas Salomé, entre elas outras Marias. Com que objetivo que elas saem da sua residência? Elas saem para ir ver o sepulcro de Jesus. Veja que a Bíblia vem enfatizando que elas saíram para ir ver o sepulcro de Jesus. Mas quando elas estão no meio do caminho, acontece uma série de fenômenos sobrenaturais, fenomenologia que foge à esfera humana e que são atos divinos regendo na face da terra. E o primeiro fenômeno que acontece, diz a Bíblia Sagrada, que houve um grande terremoto. Veja, senhores, que a Bíblia não diz que houve um terremoto, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Ou seja, o lugar que Jesus havia sido sepultado começa a tremer. A terra que Jesus havia sido sepultado começa a ser abalada, pois a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E a Bíblia dá razão disso. Diz que um anjo desceu do céu. Veja, queridos, que Deus ele pega de todas as suas miríades de anjos, de todas as forças celestiais, do qual a Bíblia chama de miríades, milhares de milhares, incontáveis seres angelicais. Deus pega um anjo, e aquele anjo desce no sepulcro de Jesus. E a ordem para aquele anjo era remover aquela pedra que havia sido posta na porta daquele sepulcro, pesando cerca de 2 toneladas, selado com um anel real, com a preocupação das autoridades governamentais da época, que alguém pudesse invadir o sepulcro de Jesus, roubar o seu corpo, e uma falsa notícia da ressurreição pudesse se espalhar. Então eles pegam a guarda romana, que era uma guarda muito séria, muito rígida, muito responsável, e colocam para guardar aquele sepulcro. Agora veja um detalhe aqui, queridos. Veja que o anjo não removeu aquela pedra para que Jesus pudesse sair do sepulcro, porque Jesus não dependia da pedra ser removida para ele ressuscitar, pois ele quer ressuscitar em uma regência de 3 poderes, pelo poder supremo de Deus Pai, pelo seu próprio poder e pela manifestação do poder do Espírito Santo, como o Espírito da ressurreição, que entrou na madrugada de domingo dentro daquele sepulcro. Então veja que a pedra estando ali, ou não, para ele não fazia diferença nenhuma, mas o anjo não removeu a pedra para que Jesus pudesse sair, mas para que as mulheres pudessem entrar e serem testemunhas oculares que ele já não estava mais no reino da morte e que ele já havia ressuscitado para a glória de Deus Pai. Então, com essa série de fenômenos, a guarda romana não aguenta, temem, ficam por medo e caem por terra, pastor Paulo, como se estivessem mortos. E quando as mulheres chegam, aquele anjo vai ser o recepcionista delas. Ele chega e diz assim: olha, não tenho medo, pois eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Eu tenho uma boa notícia, ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Desde o lugar onde o Senhor jazia, agora ide a Galileia e anunciar aos discípulos que Jesus está vivo. Elas entram no sepulcro, vê que ele está literalmente vazio. Sabe o que elas fazem? Elas saem apressadamente do sepulcro, diz a Bíblia, com temor e com grande alegria. Destino, Galileia, finalidade, anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Mas quando elas estão no meio do caminho, veja, elas não estão mais no sepulcro, elas não estão na Galileia, elas estão no meio do caminho. Acontece um detalhe interessante no verso 9, diz a Bíblia Sagrada que de repente, queridos, você só vai ver de repente
Bíblia, em momentos extraordinários, em momentos excepcionais. De repente na Bíblia, só em momentos muito especiais. Você vai ver de repente aqui na ressurreição de Jesus. Você vai ver de repente em Atos capítulo 2, quando 120 discípulos estão reunidos no cenáculo, em oração, em clamor, e a Bíblia diz que de repente o céu se abre, o Espírito Santo desce e enche a todos que ali estavam. Você vai ver de repente em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão presos em adoração, em louvor, e a Bíblia diz que de repente Deus envia um terremoto e abre a porta da prisão. De repente, querido, é um tempo que não dá para marcar, não dá para agendar. De repente, é o poder de Deus, é o agir do Todo-Poderoso. De repente, é o Kairos de Deus, o tempo da manifestação da glória de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo nesta noite? Aquilo que você veio buscar aqui nesta noite vai acontecer na sua vida. De repente, não dá para marcar, querido, não dá para dizer, olha, vai ser no meio da mensagem, vai ser no final, ou vai ser amanhã. Deus só manda dizer, aquieta o teu coração, acalma o teu espírito, porque o que você veio buscar vai acontecer. De repente, e diz a Bíblia Sagrada, de repente, Jesus lhe sai ao encontro. Veja um detalhe aqui. Quem é que saiu ao encontro de Jesus não foram as mulheres? Agora, de repente, você vê o próprio Jesus vindo ao encontro delas. Sabe o que Deus está me ensinando? Todo aquele que toma a iniciativa de ir até onde Jesus está, chega um momento determinado, que é o próprio Jesus que virá ao seu encontro. Bendito para todos sempre ao Senhor. Ei, elas saíram para ir ver o sepulcro. Então elas esperavam encontrar o quê? Um defunto. Mas de repente aparece diante delas um ser vivo, em glória, resplandecente. Aquele ser toma uma atitude, uma iniciativa, abre os seus lábios e diz: eu vos saúdo. Aleluia! Quando elas escutam a saudação dele, elas não perguntam quem és tu, ou de quem é essa voz, porque quem anda com Jesus, quem tem comunhão com ele, reconhece a sua voz quando ele fala: bendito é o Senhor para todos sempre. Ei! Quando elas reconhecem que era Jesus que estava ali, você pensa que elas ficaram perdendo tempo? Pensa que elas ficaram divididas em dois pensamentos? Elas saem correndo, se jogam no chão, com o corpo arrastando na terra, abraça os seus pés e começa a adorar. Jesus se manifestasse em glória aqui hoje, qual seria a sua reação em relação a ele? Será que você se jogaria aos pés dele para adorar? Ou será que você ficaria espantado com a presença dele? Mas eu profetizo que hoje o Espírito de Deus ajusta os seus pés de dentro. E a primeira lição que eu aprendo aqui com essas mulheres aos pés de Jesus é que um adorador, ele valoriza os pés de Jesus. O adorador, ele não despreza os pés de Jesus. Os pés de Jesus têm um valor imensurável para o adorador. O adorador sabe dar valor aos pés de Jesus. Quer que eu te prove? De todas as partes do corpo, a Bíblia diz que biologicamente ensina que o corpo é dividido em três partes: cabeça, tronco e membros. Elas não escolheram a cabeça, elas não escolheram a parte superior, elas escolheram os pés, porque o adorador sabe dar valor aos pés de Jesus. Agora, sabe por que o adorador valoriza os pés de Jesus? Primeiro, porque é nos seus pés que nós reconhecemos a superioridade do Senhor. Veja a posição que elas estavam,
elas. É como se elas dissessem assim: diante de ti, Senhor, nós nada somos, diante de ti, nós nada podemos, diante de ti, entre a nossa carne e essa terra, não há diferença nenhuma, porque tu és superior. Mas é simples a reconhecer que Jesus é superior a ele. E sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que ele é superior. A Bíblia ensina que ele sempre está por cima, ele nunca está por baixo. A Bíblia diz assim: quão grande é o nosso Deus. A Bíblia diz assim: quem é como o nosso Deus? A Bíblia diz: quem se compara ao nosso Deus? A Bíblia diz que ele é tão grande que ele nem os céus e a terra, que ele mesmo criou, pode contê-lo. A Bíblia diz que ele é tão grande que ele se assenta sobre o globo terrestre. A Bíblia diz que ele é tão grande que a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que ele é tão grande que as nuvens são as poeiras dos seus pés. A Bíblia diz que ele é tão grande que com o sopro da sua narina ele abre o mar vermelho. A Bíblia diz que ele é maior, e se ele é maior, ele é maior do que o seu problema, ele é maior do que a sua luta, ele é maior do que a sua dor, ele é maior do que esse demônio que lhe atormenta, ele é maior do que todo invejoso, ele é maior do que os demônios, ele é maior do que o diabo, ele é maior do que o inferno, ele é maior, e desde você é maior, cabe dentro do seu coração, todos podem adorar. O adorador valoriza os pés de Jesus, porque é dos seus pés que nós aprendemos a valorizar a eficácia da graça de Deus. Guarde isso, porque isso é tremendo. É nos pés de Jesus que nós aprendemos a valorizar a eficácia da graça de Deus. Veja quem estava aos pés de Jesus. Quem estava aos pés de Jesus não era uma missionária, não era uma empresária, não era uma rainha, não era uma profetisa. Quem estava aos pés de Jesus era Maria Madalena, uma mulher que vivia às margens da sociedade, porque era uma mulher que vivia dominada por espíritos malignos, rejeitada por tudo e por todos, do qual Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela era que estava aos pés de Jesus. É como se ela dissesse assim: eu conheço esses pés, foram os pés deste homem que mudaram a história da minha vida. Quantas vezes eu vivi endemoniada, quantas vezes os sacerdotes religiosos passaram por mim, me viram endemoniada, foram embora e não fizeram nada por mim. Quantas vezes os doutores da lei passaram por mim, foram embora, eu continuei endemoniada, mas quando este homem entrou na história da minha vida, eu nunca mais fui endemoniada, porque ele me libertou, ele me transformou, ele me salvou. Oh, glória! A adoração estava acontecendo no meio do caminho, era céu aberto. Quem passava por ali via aquilo, olhava e dizia: louca, desorientada, porque Jesus estava em glória e os homens naturais não podiam vê-lo, somente os discípulos e as mulheres podiam vê-lo. Mas quem passava por ali criticava a adoração dela, mas elas não estavam nem aí para a crítica, elas não estavam nem aí para aquilo que eles estavam falando dela, porque só ela sabia da onde ela foi tirada, só ela sabia como era viver, só ela sabia o que era ser endemoniada e agora ser transformada pelo poder de Jesus. Então ela queria adorar mesmo. Aleluia! Ei, sabe por que você tem obrigação de adorar Jesus e adorar os seus pés? Faça uma retrospectiva da sua vida. Veja quem você era, rejeitado por tudo e por todos. Ninguém acreditava na sua vida, ninguém dava nada por você. As pessoas olhavam na rua e diziam: vai ser mais um, vai ser mais um drogado.
prostituta, mas olha para a sua vida hoje. Está aqui dentro, de cabeça erguida. Hoje você pode ser seu crente, seu cidadão do céu. Hoje a pessoa vai te respeitar. Então você tem que adorar, meu irmão. Ei, sabia que tem gente que faz restrição para adorar, pastor? Sabia? E diz, olha, o que vão dizer de mim? Vão me taxar de menino, de emocionalista. Ei, meu irmão, deixa de ser o que quiserem. Não foram eles que morreram por você. Não foram eles que te perdoou. Você não está adorando a imagem. Você não está adorando a homem. Você está adorando ao amado da sua alma, a rosa de Sarão, aquele que é Deus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A outra lição que eu vejo aqui, o adorador não abre mão dos pés de Jesus. Veja, elas abraçaram seus pés, como quem dizendo, esses pés são nossos, não abre mão deles. Sabe por que o adorador não abre mão dos pés de Jesus? Porque para o adorador vale muito mais os pés de Jesus do que o lugar que ele costuma estar. Ei, guarde bem isso, que isso é tremendo. Para um adorador importa mais os pés de Jesus do que o lugar que ele costuma estar. Eu te provo. Aleluia. A adoração não estava acontecendo no templo, não era dentro da igreja, era no meio do caminho, a céu aberto. Quem sabe se fosse um de nós, diria que não, Senhor, hoje não é culto oficial, vamos esperar o culto do sábado, vamos esperar o culto do domingo. Aqui não, mas elas não estavam preocupadas com o lugar, elas estavam preocupadas com os pés. Você sabia que tem muito lugar que Jesus costuma estar, e você vai lá hoje e ele não está lá? Não confunda a presença com presença de Deus. Porque a sua presença está em todos os lugares, até no inferno. É só ler Salmo 139. Mas a sua presença não está em todos os lugares. A sua presença só está onde há santidade, onde há pureza, onde há pudor, onde há adoração. Será que se Jesus resolveu não se manifestar aqui hoje na sua vida, mas se manifestar lá na sua casa, será que você vai dizer que não, Senhor? Vamos esperar o congresso, vamos esperar a campanha, quando o pregador vir, mandar levantar a mão. Aqui não. E se ele se manifestar lá no ponto de ônibus, será que você vai dizer que não, Senhor? E lá no seu trabalho, será que você não vai adorá-lo? Quer um conselho nesta noite? Quando você estiver lá na sua casa, nos seus afazeres, de repente você percebe, Jesus chegou ali. Ei, irmão, para tudo que você estiver fazendo, desliga o fogão, dobra o joelho e comece a adorar. Está lá no ponto de ônibus, de repente Jesus chegou ali, olha para o lado, olha para não tem ninguém, deixa a lágrima descer e comece a adorá-lo. Está trabalhando, de repente Jesus chegou, ele dobra o joelho e comece a adorá-lo, porque pode chegar o tempo que você busca a presença dele e não a encontre. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje ele está aqui em nosso meio e você pode se jogar. Se coloca de pé. Eu vou encerrar com a última lição. A minha voz já está embora. E ainda tem um congresso amanhã, domingo. Aleluia. A última lição que eu aplico aqui. O adorador valoriza os pés de Jesus. O adorador não abre mão dos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque os seus pés é um testemunho de que ele está vivo. Os pés de Jesus é um testemunho de que ele não está morto. E ele ressuscitou. Eu vou te provar. Elas foram para o sepulcro. Então elas esperando encontrar um defunto. Mas de repente Jesus aparece diante delas vivo.
glória. Mas vamos trabalhar a hipótese. Se ela chegou lá no sepulcro e Jesus estivesse ali e não tivesse ressuscitado, se tivesse morto ali, sabe como ela encontraria os pés dele? Olha aqui para mim. Assim, ó, para cima. Porque esse é o posicionamento dos pés do defunto. Você já viu qual são os pés do defunto para a esquerda, para a direita ou para baixo, para o lado ao solo? Os pés do defunto é sempre para cima. Segundo, encontrar os seus pés gelados, porque os pés do defunto é gelado. Terceiro, encontraria os seus pés duros. Quarto, encontraria os seus pés em estado de decomposição, porque já era o terceiro dia. Mas olha aqui para mim, elas não encontraram os pés dele assim para cima, elas encontraram os pés dele assim para baixo. Eu acho que tem gente que não entendeu. Eu vou dizer de novo, elas não encontraram os pés dele para cima, elas encontraram os pés dele para baixo. Era o terceiro que ele estava vivo, era o terceiro que eles estavam adorando ao defunto, mas ao ser vivo, ao ser vivo. Apocalipse capítulo 1, verso 9 em seguida. Você vai ver João dizendo assim: eu fui arrebatado no Espírito, vi um ser semelhante ao Filho do Homem, as suas vestes eram brancas como a branca lã,